Querido Pai amigo, que Deus possa nos iluminar nessa reflexão de hoje, que possamos mergulhar dentro de nós mesmos, buscando o sentido de nossa vida, o sentido de nossas ações, o sentido de nossa convivência e de nossa busca constante pela harmonização. Que o Senhor possa nos dar força, nos dar energia, nos dar serenidade para que possamos continuar nessa missão, buscando a comunhão com o amor de Deus. Obrigado por tudo, Senhor, e que os Espíritos protetores possam nos iluminar essa noite, nos dando a lição necessária para que sejamos melhores. Assim seja. Pacifiquemos. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperatear em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta, o homem faz-se lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno, quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Muito boa noite a todos, meus queridos amigos do Centro Espírita Amor e Caridade. Um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. E vendo os companheiros aqui fazendo as palestras, os estudos, se manifestando lá no chat durante as palestras, vem à memória momentos muito agradáveis que nós vivemos na nossa casa, né? E vendo aqui o seu Eurípides, tanto participando das palestras como fazendo a palestra, veio uma memória dos tempos onde na mocidade nós fazíamos, acho que uma vez por mês, uma palestra na reunião pública. Então íamos 2 jovens da mocidade na reunião pública realizar essa palestra. E ali, naquele começo, a dinâmica, né, daquele momento era o nervosismo, né? Então a gente sentava ali na frente já e ficava olhando para o relógio, esperando dar 20 horas, já em cólicas. E aí, de repente, entrava o seu Eurípides lá no salão e ele sentava lá no fundinho, né, lá na última cadeira ou então na frente. Eu não sei o que era pior, quando ele sentava lá atrás. E aí aquele nervosismo atingia o ápice ali naquele momento, e vê-lo aqui fazendo essa palestra e acompanhando esses estudos que nós estamos fazendo, eu confesso que não deixa de dar aquele friozinho na barriga que dava antigamente também, mas é uma memória muito feliz daqueles nossos tempos ali na MEAL. Bom, pessoal, hoje eu vou retomar
o estudo do livro de Jonas, só que com foco na mediunidade. Mas para relembrar um pouco do primeiro estudo, eu vou fazer um pequeno resumo, ok? Muito bem, aqueles que não tiveram evolução espiritual de acompanhar esse resumo dinâmico, volte lá no dia 8 de junho e assista a primeira parte. Mas como eu falei, hoje o foco será na mediunidade. E Jonas, à luz do conhecimento espírita, ele era um médium. Ele recebia do plano espiritual, no Antigo Testamento se apresenta como o próprio Deus em contato com ele recebia instruções. E, em geral, ele era extremamente refratário a essas instruções. No primeiro momento, ele tenta fugir da presença do Senhor, é engolido pelo peixe, como nós citamos lá na primeira parte. E depois, ele vai até Nínive, prega até aquela cidade, ainda assim sobre as instruções, né? Então, ele conversava com esse ser, com esse Deus, como nós conversamos com outra pessoa, era um contato muito direto. Mas quando nós olhamos Jonas dentro do seu livro no Antigo Testamento, nós percebemos que ele é marcado pela desobediência e pela reclamação. E por várias vezes Jonas tenta fugir daquela mediunidade. E ele tenta fugir principalmente porque ele desejava usar aquele dom não para servir, mas para atingir os seus próprios objetivos, né? Então, quando ele prega aquele povo da cidade de Nínive e percebe que Deus não iria destruir aquela cidade porque aquele povo se converteu, no livro fala, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E aí Jonas fica tão chateado com Deus, entre aspas, que diz que ele preferia morrer, né? E aí Deus pergunta para Jonas, é razoável essa sua ira? É razoável que você se comporte dessa forma? E aí então Jonas sobe ao monte e ainda assim fica aguardando o que aconteceria com aquela cidade, né? E aí fala-se lá no capítulo 4 do livro de Jonas que Deus fez nascer uma planta e subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de livrar-se do seu desconforto. E Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. O médium, ele sempre recebe a proteção do plano espiritual superior. Aqui era a presença de Deus protegendo Jonas, livrando-o do seu desconforto. Mas Jonas era refratário. Jonas continuava desejando o mal daquele povo. E aí, no próprio livro diz que naquele dia fez subir Deus da alva um verme, e esse verme feriu a planta, e esta se secou. A mediunidade que não atinge os seus objetivos, ela não dá frutos. E aqui eu acho muito poético esse ponto, porque foi o próprio Deus que enviou o verme. Até os vermes estão sob as ordens de Deus. Até aquele irmãozinho infeliz que perturba através da obsessão, ele está a serviço de Deus. Toda a criação conspira para o processo da evolução espiritual. E muitas vezes Deus tira de um grande mal um grande bem, um grande processo de aprendizado, e nada se perde no universo. Até mesmo o verme está sobre as ordens de Deus. Então é comum ouvirmos a expressão, né, estou com problemas mediúnicos. Todavia não é a mediunidade que é um problema, mas é o próprio médium. Não era a mediunidade de Jonas que era um problema, era a sua postura egoísta e orgulhosa diante da mediunidade. E eu me atreveria a dizer que nos dias de hoje, Jonas seria diagnosticado facilmente com sintomas de depressão. A todo momento ele estava se aborrecendo, tinha altos e baixos, dizendo que não, se for assim eu vou morrer. Talvez até tinha ali de outro lado uma obsessão instalada, mas a causa da depressão não é obsessão, é uma causa física, mas o obsessor ele pode potencializar
aquele sintoma, né? Mas o fato é que ali Jonas se apresentava como um médium em desequilíbrio, um médium não alinhado aos objetivos que Deus tinha para a sua mediunidade. E aí eu volto e me recordo, já trazendo aqui para os nossos tempos, da mediunidade de Chico, né? Quando Chico recebe a sua missão de Emmanuel, né, Emmanuel diz para ele que ele precisava de 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E disse a ele que ele escreveria 30 livros, foram mais de 400, porque a espiritualidade encontrou em Chico um médium que estava absolutamente aberto ao seu dom e aberto às instruções da espiritualidade, e não um médium refratário. Eu gosto muito de associar a experiência de Jonas com aquela experiência onde Jesus encontra uma figueira que não dá frutos, e essa figueira, os apóstolos percebem que no dia seguinte ela tinha se secado. A mediunidade que não dá frutos, ela seca. Ela gera problemas para o médium, porque ele deveria colocar aquela mediunidade a serviço do bem. E eu gostaria de trazer aqui outros médiums no Novo Testamento que têm uma postura muito diferente da postura de Jonas, né? Eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Maria, né? Maria recebe a visita de um anjo. Então ela tem ali a mediunidade de perceber aquele espírito que se aproximou dela. E então aquele anjo diz o seguinte: Maria, você será a mãe do Filho de Deus, você será a mãe de Jesus. Qual foi a resposta de Maria? Sem titubear, sem questionar: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Simples assim. Da mesma forma, quando José é visitado, talvez pelo mesmo anjo em sonho, e recebe as instruções de que ele deveria aceitar Maria como sua mulher, José não pensou 2 vezes, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Para mim, a passagem onde a mediunidade é mais intensa no Novo Testamento é a transfiguração, onde Jesus estava caminhando na presença de Pedro, Tiago e João. Então Jesus se transfigura e aparece do lado dele Moisés e Elias. E os apóstolos veem Moisés e Elias do lado de Jesus, né? No texto, né, em Lucas 9, fala-se que, estando ele orando, transfigurou-se, e a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Naquele momento, é interessante que Pedro, afobado, né, com aquele momento, com aquela surpresa, ele se levanta e diz que ia fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Elias, outra para Moisés. Gente, Pedro ajoelha e chora. Pedro, não era para você fazer tenda, era para você aproveitar aquele momento, para você se desligar das preocupações do mundo, das necessidades materiais e elevar o pensamento naquele momento único que você estava vivendo, porque ali também teve a voz direta e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E aí eles se calaram. Então aqui nós vemos Pedro muito preocupado ali com o dia a dia, com as coisas cotidianas, enquanto naquele momento ele deveria estar aproveitando aquela experiência maravilhosa que ele estava vivendo. Um outro médium que eu gosto muito também do perfil dele em Atos dos Apóstolos é Filipe. Filipe, ele se comunicava com o Espírito de forma muito clara, muito direta, como nós comunicamos com as outras pessoas. E aí então esse anjo do Senhor apareceu a Filipe e ordenou que ele fosse para o lado sul, que desce de Jerusalém para Gaza. E ele foi, sem questionar, sem fazer nenhum tipo de pergunta. Lá ele encontra um homem, o Espírito diz que ele deveria pregar para aquele homem, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe prega para aquele homem, o batiza, e quando saíram da água, depois que Filipe batizou o homem, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o homem não mais o viu. E Filipe foi achar-se em Azoto. Olha só que interessante isso. Ali, Filipe, ele tinha o dom da bilocação.
o corpo físico dele estava em Azoto e ele foi em espírito, se materializou naquele local e fez o trabalho que tinha que fazer e voltou para o local de origem. Um médium absolutamente alinhado, absolutamente focado no trabalho que a espiritualidade superior esperava dele. Filipe não ficou ali esperando para ver o resultado do que aconteceria com aquele homem, se ele se converteria ou não, se ele acharia ruim ou bom, como Jonas ficou no alto do monte esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Nem para receber qualquer tipo de agradecimento ou tesouros. Ele simplesmente fez aquilo que a espiritualidade queria que ele fizesse e depois seguiu o seu caminho. Então aqui, meus irmãos, pegando esses exemplos aqui de médiuns e trabalhadores que nós encontramos do Evangelho, eu deixo como reflexão final duas perguntas. Primeiro, que tipo de trabalhadores nós somos? Que tipo de médiums nós somos? Nós somos aquele médium que está em busca de realizar os seus próprios desejos e usar o dom para satisfazer o seu próprio orgulho, seus próprios objetivos, ou de servir à espiritualidade? A outra pergunta é: nós estamos efetivamente com a mente voltada à espiritualidade superior? Ou nós estamos, como Pedro, preocupados em fazer a tenda com as coisas corriqueiras, com as coisas mundanas, quando nós estamos entregues ao trabalho mediúnico? A espiritualidade, sem dúvida alguma, espera de nós um esforço de elevação para que eles possam se aproximar de nós e assim nos utilizar como instrumentos da divulgação da palavra, como instrumentos de apoio, de cura, de amparo, de consolo aos nossos irmãos aqui na Terra. Muito obrigado a todos pela atenção e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Quando uma tristeza tocar seu coração, não se desanime e cante uma canção. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Quando uma dorzinha danada lhe doer e bem lá no fundo lhe fizer sofrer, lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Ponha um sorriso bonito no seu rosto, deixe que as lágrimas lavem seu desgosto. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. La la ya la ya la la ya la ya la ya. La la ya la ya la ya la ya la ya. Lembre que lá em cima você tem alguém que lhe quer muito bem, muito bem, muito bem. Senhor, neste momento que estamos afastados dos nossos redutos de oração e convivência fraterna, possamos nos ligar ainda mais à casa que nos acolhe, na certeza de que, para a espiritualidade, o tempo e a distância não são empecilhos para que eles estejam conosco. O importante é fazermos do nosso lar um local acolhedor para receber esses amigos queridos que nos tratam com tanto respeito e carinho. O culto do Evangelho no lar, prática salutar que devemos cultivar para sanear a atmosfera espiritual deste local abençoado em que agora somos convidados a permanecer nele por mais tempo.
temos agora a oportunidade de conhecer melhor a nós mesmos e os que conosco convivem e convidá-los a momentos de oração em família diariamente, o que antes talvez não fosse possível. Com a presença das crianças, as nossas orações e leituras devem ser apropriadas ao entendimento delas. Precisamos da nutrição espiritual constante para o nosso fortalecimento, nos lembrando também da humanidade, dos nossos governantes, que estão em uma tarefa difícil de lidar com as tentações do poder e das finanças, precisando das nossas preces para não falirem em seus compromissos perante a sociedade que governam. Tenhamos amor pela nossa pátria Brasil e pela nossa Mãe Terra, fazendo simplesmente a nossa boa parte. Assim Jesus já estará contente conosco. Assim seja.